vida toda a gente trabalha, e chega um momento em que todo mundo começa a se perguntar: quando vou conseguir me aposentar? No Dia do Trabalho, a gente traz esse assunto que interessa a tanta gente, mas que ainda gera muitas e muitas dúvidas. Para explicar de forma clara como funciona a aposentadoria hoje, nós recebemos aqui no estúdio o advogado previdenciarista Ciro Filho. Ciro, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, obrigada por estar conosco nesse feriado, né? E para falar de algo que todo mundo merece, né? Que é a aposentadoria. E mudou muita coisa nos últimos anos, assim. Então, eu sei que tu tem muita coisa para falar para a gente, mas quais as principais mudanças? Muito boa tarde. Boa tarde, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente teve uma mudança muito importante a partir do ano de 2019, quando teve a reforma da Previdência. Então, a partir daí é que surgiram todas essas mudanças que vão evoluindo com o passar dos anos. A principal delas é que foi instituída uma idade mínima para a aposentadoria de homens aos 65 anos e para as mulheres aos 62 anos. Então, essa é a mudança mais significativa que teve. Foi tirada a aposentadoria por tempo de contribuição da lei. Foram criadas algumas regras de transição para as pessoas que já estavam contribuindo antes de 2019. São 4 regras de transição, mas basicamente as pessoas, num futuro, vão se aposentar aos 65 anos os homens e aos 62 anos as mulheres. Tem alguma data agora mais que vai marcar ou está sendo tudo meio, essa transição sendo feita lentamente, assim? Essa transição está sendo feita de forma lenta. Algumas dessas regras de transição, elas são fixas, não existem mudanças, como a regra do pedágio 100%, por exemplo. A pessoa precisa cumprir um pedágio de 100% do tempo que faltava quando mudou a lei. Entendi. Certo? Isso tem uma idade mínima de 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. Isso não muda. Tá. Mas algumas outras regras, como a regra de pontos, por exemplo, precisa atingir 93 pontos as mulheres. O que são os pontos? A idade mais o tempo de contribuição. Então, a mulher precisaria ter 30 anos de contribuição e somar ao todo, entre tempo de contribuição e idade, 93 pontos no dia de hoje. Tá. Essa pontuação vai aumentando um ano a cada ano, até chegar aos 100 pontos. Para os homens, a mesma coisa. Hoje já está em 103 anos e para em 105 anos. Para os homens, aí mudaria a contribuição, que precisaria ser de 35 anos. Então, essas regras elas vão se atualizando até o momento. Elas são regras transitórias, então elas vão deixar de existir para ficar somente a regra por idade mesmo. Ciro, isso são regras para o geral, né? Para aposentadorias gerais, mas existem alguns tipos de aposentadorias, né? Quais são? Existem vários tipos de aposentadorias. Os mais comuns são aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que são essas regras transitórias que estão em vigência hoje. Existe a aposentadoria da pessoa com deficiência, reduz o tempo de contribuição ou a idade para uma aposentadoria por idade. Sim. A aposentadoria do professor de ensino básico, né, ensino infantil, fundamental e ensino médio. Não se estende aos professores de graduação, por exemplo. Sim. Existem as aposentadorias especiais, que são aquelas em que o trabalhador trabalha com exposição a fatores de risco. Sim. Né? Então são muitas, né? São muitas, né? Existem as aposentadorias, enfim, a aposentadoria do trabalhador rural. Então São fatores também que influenciam, Exatamente. né? Para quem está, assim, não está muito interessado ainda, também não é para quem começou agora, assim, para quem está no meio termo ali e não se preocupou ainda. Precisa se preocupar, é bom olhar, né? Quais são as orientações para quem ouve falar, tem certo interesse, mas não tomou nenhuma atitude ainda? É bem legal que seja feito um planejamento, né? E a gente fala muito em aposentadoria. Às vezes a gente esquece que o INSS ele serve também para auxílios. Né? Então, a contribuição que você vai fazer hoje para se aposentar daqui a muito tempo, para pessoas mais jovens vão se aposentar. Imagina uma pessoa de 30 anos que vai se aposentar somente aos 65, um homem. Né? Então, ela pensa, eu estou muito longe, não quero contribuir. Mas precisa pensar que pode servir para um auxílio. Então, um auxílio doença, né? Um auxílio, hoje a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Né? Então, eu sempre comparo com os clientes que é como se fosse um seguro de carro. Quando a gente paga o seguro do nosso carro e acaba tendo um acidente, o seguro cobre o conserto do carro. Para o INSS é a mesma coisa. Se a gente contribui, a gente tem um mínimo de contribuições e está coberto pelo INSS, quando a gente tem alguma emergência, a gente nunca espera que aconteça com a gente, mas quando a gente tem alguma emergência, a gente está coberto pelo INSS para receber um salário enquanto precisa ficar afastado do trabalho.
o nosso público, né, nesse horário, e hoje o feriado está mais amplo, assim, mas a maioria é mulher, que está em casa e tal. Dona de casa pode se aposentar também, né? Pode se aposentar. Como que pode? O que deve fazer? Não é necessário trabalhar para contribuir para o INSS. Existe a modalidade de contribuinte facultativo, que é aquele que não trabalha, mas ele contribui para o INSS para ter direito tanto aos auxílios quanto para a aposentadoria. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Mesmo para a dona de casa, mesmo para as pessoas que não trabalham, as pessoas mais jovens, porque ninguém está livre de ter algum problema de saúde, de ter alguma doença, de ter algo que impossibilite, inclusive, de cuidar da própria casa. Tá. Então é importante que tenha essas contribuições, que se organize para fazer essas contribuições para poder garantir os direitos do INSS. E quem está perto de se aposentar, né? Já falamos de quem está no meio, já falamos de quem, né, pode pagar, né, mesmo não trabalhando. Quem está perto de se aposentar, o que precisa ficar atento? Precisa ficar bastante atento a essas regras de transição, né, para ver se existe alguma regra que pode antecipar a aposentadoria, para não ter que esperar até os 62 anos para a mulher ou aos 65 para os homens. Precisa ficar atento também ao cadastro do INSS para ver se está tudo em dia, se todos os vínculos de trabalho estão lançados no sistema do INSS. A gente tem, hoje já é bem informatizado e bem confiável, mas antigamente era tudo feito de forma manual. Então existem vínculos mais antigos que podem ter falhas de contribuição, falhas de cadastro. E é interessante. Quando a gente fala de vínculo, né, trabalhou numa empresa há muitos anos e talvez não esteja ali registrado, é mais ou menos isso? Às vezes falta a data de entrada, às vezes falta a data de saída, às vezes faltam as contribuições. Isso tudo precisa ser ajustado para que na hora de se aposentar não falte nada. Por outro lado, dá para se aposentar mais cedo? Dá para se aposentar mais cedo. É o caso, como a gente estava comentando, os professores se aposentam mais cedo. Mas por iniciativa própria, não? Não. Existe aposentadoria por incapacidade permanente, que seria a que a gente chamava antigamente de aposentadoria por invalidez. Sim. Aí seria um caso de doença ou alguma incapacidade de forma permanente que te impede de trabalhar. Essa seria a forma de se aposentar de uma forma... Para se aposentar por tempo antes, ou se enquadrando numa das regras de transição, ou às vezes comprovando as atividades expostas a fatores de risco, há uma redução do tempo de contribuição. A atividade rural serve também para compor esse tempo de contribuição para diminuir. Tudo isso ajuda a diminuir o tempo de trabalho necessário. Entendi. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de pedir, né, de entrar com um pedido de aposentadoria? Como são muitas regras e muitas possibilidades de pedido, muitas vezes as pessoas acabam fazendo o pedido errado. Quer pedir uma aposentadoria por idade, acaba pedindo uma aposentadoria por invalidez, né? E também a falta de apresentação de documentos. Às vezes falta algum documento importante para comprovar aquele tempo, né? Deixa de apresentar carteira de trabalho na hora do protocolo, esquece de alguma coisa importante, ou não acompanha o pedido do INSS e acaba deixando passar o tempo para cumprir as exigências que eles fazem. Esses são os erros mais comuns. É porque é muita coisa, né? Muito detalhe, né? Então, acho que procurar um advogado sempre é uma boa sugestão para não perder tanto tempo também, porque cada processo desse que vai e volta errado demora um tempinho, né? Demora um tempo e muitas vezes acaba perdendo o direito ao benefício, pelo menos naquele período. Entendi. Todo o atraso que tem para fazer a solicitação, ou um processo que é encerrado por falta de documentos e vai ter que entrar de novo, acaba perdendo esse tempo que poderia estar aposentado ou recebendo algum benefício. E o advogado, ele vai poder te orientar a melhor forma, não só para se aposentar, mas para fazer esse planejamento para quem está começando agora ou para quem tem menos tempo de contribuição. Não é necessário para o INSS a presença de um advogado para fazer a solicitação dos benefícios. Mas é interessante buscar orientação para justamente não cometer esses erros ou deixar de receber algum benefício que tem direito. Verdade. Às vezes o barato sai caro, né? Exatamente. Ciro Filho, advogado previdenciarista, muito obrigada pela participação conosco. Acho que esclareceu bastante dúvida, né? Apesar de ter muito detalhe, sempre a gente acaba conhecendo um pouquinho mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.